Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e na aula de hoje, na aula prática de hoje, nós vamos continuar uma aula prática sobre análise de dados sobre PCR em tempo real. A gente já fez a primeira parte dessa aula, que eu vou deixar o acesso aqui em cima, o link aqui em cima para você assistir, porque se você não assistir essa primeira aula, talvez não faça sentido você assistir essa. Vai lá, assiste essa outra primeira aula primeiro, depois você vem para cá e continua aqui que o raciocínio vai fazer muito mais sentido para você, beleza? Eu vou rodar a vinheta, enquanto roda a vinheta, você, por favor, se inscreva aí no canal, compartilhe esse conteúdo aqui, se você assistir e gostar, compartilha com alguém, porque assim a gente alcança mais pessoas e a gente continua democratizando o conhecimento sobre biologia molecular. A gente se vê já já. Vamos lá, antes de a gente começar aqui, ó, só um lembrete rápido para você, se por um acaso você não se inscreveu lá no site universodabiomol.com, vai lá, deixa seu e-mail, se precisa deixar seu e-mail, não vou ficar enchendo o saco, mandando spam, nada disso, mas aí você vai receber meus comunicados, quando sai uma aula nova, quando tem um evento gratuito, eu coloco tudo lá. E também lá no Instagram, onde o papo é mais direto, né, que o conteúdo mais profundo, mais denso, lá o papo é mais direto, um pouco mais superficial, mais pessoal também, vai lá no @universodabiomol e me siga por lá, porque ali o conteúdo é diário. Como é que nós estamos dividindo essa aula de hoje? Primeiro, dividindo em 4 partes, como sempre. Primeira parte, eu vou explicar, dar uma lembrada para vocês aí sobre os tipos de análise, que dá para fazer por QPCR, porque hoje a gente vai focar em um dos tipos, né? Que é a curva padrão, é o delta-delta-CQ, é uma análise quantitativa por delta-delta-CQ. Depois a gente vai preparar uma corrida, entrar no software, como preparar a corrida por uma análise de delta-delta-CQ. Depois nós vamos voltar para a aula teórica, que eu vou explicar algumas coisinhas, e fazer a quantificação relativa mesmo, de fato, lá a análise dos dados no software. Beleza? Então a gente vai intercalar aqui teoria com prática. Acho que vai ficar da melhor maneira. Lembrando, né, vai fazer muito mais sentido essa aula aqui se você assistiu a primeira parte dela, porque tem um momento, eu vou começar aqui a aula, que ela é independente da aula passada, mas tem um momento que eu vou falar o seguinte, ó, a partir daqui, essa parte que eu estou pulando agora, na análise dos dados, foi explicada na aula passada. Então, a partir daqui, a gente vai começar uma coisa nova, então tem que ter assistido lá. Outra coisa também, tem que ter conceito já sobre PCR em tempo real, porque eu estou falando de PCR em tempo real aqui. Então, vou deixar aqui também, em cima, uma aula de PCR, introdução ao PCR em tempo real, para você assistir. Se você começar a assistir isso aqui, ouvir o que eu vou falar para você agora, sem ter os conceitos iniciais de PCR em tempo real, você vai boiar. Então, tem que voltar lá na aula de PCR em tempo real para entender o que eu vou falar aqui, certo? Então, vamos lá, uma parte teórica aqui para organizar o raciocínio. Vamos falar dos tipos de análise de PCR em tempo real, né? Porque a técnica de PCR em tempo real é uma técnica versátil, dá para fazer um monte de coisa com ela, um monte de tipo de análise. Vamos esclarecer aqui, vamos deixar bem claro o que nós estamos fazendo hoje, quais são os tipos de análise e o que a gente vai fazer hoje. A gente pode separar aqui os tipos de análise em 2 grandes grupos, as análises qualitativas e as quantitativas. As qualitativas são aquelas análises que não nos interessam hoje, parecida com a PCR convencional, são os endpoints, onde não me importa quantificar alguma coisa, eu não quero quantificar nada, eu quero saber se eu tenho meu alvo presente na amostra ou não, é isso que eu quero. E não tem nada a ver com o que a gente vai fazer aqui hoje, vamos fazer uma aula prática sobre esse tipo de análise também, em breve, mas vai ser, sei lá, a parte 3 dessa aula aqui de hoje, mas hoje não interessa, a gente vai falar de análise qualitativa não. Nós vamos falar das análises quantitativas, que me interessa quantificar algo, caso... na aula de hoje, o exemplo de hoje é a quantificação do nível de expressão gênica. Mas você pode quantificar outras coisas também, quantificação da variação do número de cópias, quantificação de carga viral num paciente, por exemplo, dá para fazer isso pelas análises quantitativas. As análises quantitativas a gente subdivide em 2 grupos. As quantificações absolutas, são justamente essas quantificações aí de carga viral, quando me interessa saber o valor absoluto do número de cópias de uma amostra, de um alvo em uma determinada amostra, por exemplo, carga viral. Quer saber quantas cópias do vírus X o paciente tem por ml de sangue. Interessante quando você vai quantificar, por exemplo, carga viral de um paciente com HIV. Então, esse tipo de análise, quando interessa saber o valor absoluto do número de cópias, é a quantificação absoluta. Mas no caso da análise de expressão gênica, a gente faz uma quantificação relativa, porque não há necessidade de saber, acho que todas as vezes, nunca vi uma quantificação absoluta por PCR em tempo real para nível de expressão gênica, porque não precisa saber
quantas cópias do RNA mensageiro eu tenho numa determinada amostra. Não importa saber esse valor. Importa saber se o gene X, que é o meu gene alvo, ele é mais ou menos expresso em uma condição ou outra. O gene X ele é mais ou menos expresso na amostra tratada em relação ao controle, ou em um determinado órgão em relação a outro. É isso que me interessa saber. Então, o quanto ele está expresso, né, a quantidade de RNA mensageiro produzida, ele não me interessa. É saber se ele é mais ou menos expresso entre as minhas condições experimentais. Por isso que é relativo. É um em relação ao outro. Eu não tenho um valor palpável, eu não tenho uma unidade no final do meu experimento. Eu não tenho nanogramas por ml. Eu tenho quantas vezes o gene X é mais ou menos expresso em uma situação em relação à outra. Então, isso aqui é relativa. Que é exatamente o que eu estou mostrando aqui, ó, a quantificação relativa para a expressão gênica. Eu tenho uma amostra tratada, aqui um grupo de células, né, um cultivo celular tratado com uma determinada droga, por exemplo, e uma amostra controle, um grupo de células que não teve o tratamento com a droga. Meu experimento eu quero saber quantas vezes o gene X ele é mais ou menos expresso na amostra tratada em relação à amostra controle. Eu quero saber se essa droga que eu estou usando para tratar essas duas amostras aqui, esses dois grupos experimentais, ele afeta o nível de expressão do gene X. Então eu quero saber, queremos saber aqui o nível de expressão do gene X, se ele é diferente entre as duas amostras, entre essas duas condições experimentais. Então o tipo de resultado que eu recebo numa quantificação relativa é isso aqui, ó, o gene X, é um exemplo, né? O gene X ele é 2 vezes mais expresso na amostra tratada em relação aos controles. Ou seja, o fato de eu tratar essas células aqui com uma determinada droga fez com que o gene X se expressasse mais do que na amostra controle, nesse outro grupo. O mesmo resultado, né, já que é uma quantificação relativa, eu estou usando uma condição em relação a outra, eu posso mostrar o mesmo resultado de uma outra maneira. Né? Em vez de eu falar que o gene X é 2 vezes mais expresso na amostra tratada em relação ao controle, posso inverter. Eu posso falar que o gene X é 2 vezes menos expresso na amostra controle em relação à tratada. Entende? É o mesmíssimo resultado, porque nós estamos falando um em relação ao outro, mas mostrado de maneiras diferentes. Isso aqui a gente vai utilizar esse raciocínio, essa lógica que eu acabei de explicar para vocês, lá na hora de analisar os dados, na hora de configurar o experimento e depois na hora de analisar os dados no final. Tá? Tudo isso aqui é relevante lá na frente. E entre os tipos de quantificação relativa, fazer uma análise de quantificação relativa dá para fazer de 2 maneiras, basicamente. Ou você faz por um método chamado curva padrão, a curva padrão relativa, que não é o que a gente vai estudar hoje, não é o método que a gente vai fazer hoje. Por quê? Porque é muito grande. Se a gente for fazer os 2 tipos aqui, daria uma aula de 4 horas, pelo menos, e não vale a pena. Vamos pegar, fazer de um método hoje, e no próximo momento a gente faz de outro método. Então a gente não vai utilizar o da curva padrão relativa, por quê? Porque ele é o menos utilizado, ele é mais caro e mais trabalhoso. Às vezes, um experimento, um pesquisador, ele tem que seguir, ele é obrigado a seguir pelo método da curva padrão relativa. Mas, na maioria das vezes, se tudo funcionar bem, dá para ir pelo outro método que eu vou mostrar aqui para vocês, que é mais barato, ele é mais rápido, ele é mais direto ao ponto, que é o método do CT comparativo, ou do CQ comparativo, ou do delta-delta-CQ, ou do delta-delta-CT. A gente vai falar desse segundo método aqui hoje. A gente vai preparar um experimento para esse método e depois fazer análise dos dados para esse método aqui de análise. Antes da gente começar a montar a nossa corrida, o nosso experimento, o que você precisa saber já de antemão na hora que você for preparar o software, independente do software que você vai utilizar, tá? Você precisa saber quais são as condições de termociclagem, porque você vai preparar, no final de contas tem um passo que é a termociclagem, né? É uma análise, é uma reação de PCR que a gente está fazendo aqui, então tem que saber as condições de termociclagem. Você tem que saber o tipo de análise. Né? No nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma análise quantitativa, relativa, utilizando o método do CQ comparativo, ou do delta-delta-CQ, ou delta-delta-CT. É isso que nós vamos utilizar. Tem que saber isso aqui, porque alguns softwares, quando você está programando o software para fazer a corrida, ele já vai te perguntar isso logo de cara, e depois que você faz a corrida, não dá para trocar mais. Então, se você programar ele errado, talvez você não consiga fazer análise lá na outra ponta, porque ele gera um arquivo num formato, numa configuração que ele não é compatível com os outros softwares de análise, por exemplo. Então, é importante você saber o que você está preparando logo de cara para não ter problema lá na frente. Tem que saber, obviamente, quantas amostras e quais são as amostras que você tem, quantos e quais são os alvos, qual que é o agente fluorescente que você está utilizando, né, se é um CyberGreen ou um outro intercalante, uma sonda ataque, um outro tipo de sonda, e se for sonda, qual é o tipo de quencher. Né, se você não entendeu o que eu estou falando aqui, tem que voltar na aula de PCR em tempo real para entender o que eu estou falando aqui, tá bom? E o grupo biológico também, se você estiver trabalhando com grupos biológicos, tratado controle, por exemplo, aí você pode colocar essa informação na hora de preparar suas análises. Não é obrigatório, mas você pode, tá bom?
Então, com isso, a gente consegue ir lá para o software de análise. Vamos montar essa corrida primeiro, depois a gente volta aqui para a teoria para depois voltar lá para a análise final, beleza? Vamos lá. Ó, mais uma vez eu estou utilizando aqui o software em nuvem, né, da Thermo Fisher, uma funcionalidade gratuita do Thermo Fisher. E eu estou usando isso daqui porque a maioria dos equipamentos no Brasil, aqui que estão presentes no Brasil, de PCR em tempo real, são da Thermo. Tem muitos outros fornecedores, mas a maioria é da Thermo, então tem grande chance de você ter acesso daqui. Mas eu vou tentar ser o mais genérico possível nessas análises, no que eu vou mostrar aqui, para você extrapolar esse raciocínio para o seu experimento, para o seu software de análise, para as suas condições. Porque o racional vai ser o mesmo, independente do tipo de software que você utiliza. Vai ter uma diferença ou outra, obviamente, mas o racional é o mesmo. Eu vou começar a ajustar aqui uma placa. Aqui ele pergunta, aqui no caso do software da Thermo, ele está perguntando qual equipamento que você tem. Tem que fazer um filtro aqui, porque ele já te dá alguns templates pré-prontos para você configurar a corrida. Lembra que eu falei que isso é muito importante, ou isso pode ser muito importante, porque dependendo de como você faz essa configuração inicial, o software de análise lá na outra ponta vai te dar um resultado específico que ele é compatível, ele é específico com o tipo de configuração que você fez. Então tem que saber o que você está fazendo aqui. Eu vou pegar, tanto faz aqui no nosso caso hoje, fazer uma montagem com Cyber ou com Tacma, tá? Com um agente intercalante ou com uma sonda de hidrólise. Eu vou mostrar os dois aqui primeiro, só para vocês verem um negócio. Lá na termociclagem, quando você faz a configuração da termociclagem, quando se trabalha com agente intercalante, um Cyber, por exemplo, ele vai colocar um passo final, uma análise no final, uma condição de termociclagem lá no final, que é a curva de Melt, que não tem quando você trabalha com uma sonda de hidrólise. Então eu vou começar aqui com o Cyber, qualquer um deles. Aqui ele está mostrando curva padrão, ó, ele está mostrando que é um Cyber, né? É um template isso aqui, né? Um template, algumas pré-configurações já prontas ali. Ele está falando que é um Cyber no equipamento XYZ, uma curva padrão num tipo de corrida standard. Isso aqui pra gente, o que interessa pra gente aqui é de fato ver que é Cyber e que é curva padrão. Não interessa pra gente. Vamos pular, isso aqui é Tacma, vamos aqui para outro Cyber, curva padrão, não interessa. Tacma não interessa, Cyber. Ó, aqui ele está mostrando que é um Cyber CT comparativo, que é o que nos interessa, o delta CQ. Então, Cyber CT comparativo é isso que a gente precisa agora para fazer essa configuração inicial. Vamos entrar isso aqui, depois a gente volta para a Tacma só para vocês verem o negócio. Por que eu entrei aqui primeiro com o Cyber? Primeiro para vocês verem, né, que nós temos aqui as condições de termociclagem. Vejam, aqui nesse comecinho, ó, esse pedaço aqui, ó, esses dois passos que vocês estão vendo aqui, é a PCR de fato, onde nós temos a denaturação, depois o anelamento dos primers e a extensão, que no caso da PCR em tempo real, você pode, na PCR convencional também, né? Mas aqui na tempo real você consegue fazer isso com maior qualidade, né? Você meio que elimina não, você junta o anelamento do primer com a extensão num passo só. Então você faz aqui a denaturação a 95 graus Celsius, nesse caso por 15 segundos, abaixa para 60 graus Celsius, onde o primer se anela e a extensão acontece, tudo na mesma temperatura, né? Acelera um pouco o processo da PCR aí. Não tem problema não ter os 72 graus especificamente para a enzima fazer a extensão. A enzima funciona a 60 graus Celsius também. Funciona mais devagar, mas funciona também a 60 graus Celsius. Então a PCR de fato está acontecendo aqui. E aí todo o resto aqui são outras funcionalidades. Só para você saber, esses 50 graus Celsius aqui, o primeiro passo de todos, né? A reação vai ficar on hold, vai ficar ali por 50 graus Celsius por 2 minutos, que é o processo de eliminação de possível contaminação pelo sistema UDG-UNG. Se você não sabe o que é isso, não tem problema agora, mas é um sistema que previne contaminação por produto de PCR. Então esse primeiro passo serve para isso. Depois a 95 graus Celsius, para que serve? A 10 minutos. Para degradar essa enzima UDG ou UNG utilizada nesse primeiro passo aqui e para elevar a temperatura de todos os fragmentos passíveis de amplificação, né? O seu alvo, por exemplo, a 95 graus Celsius, assim eles denaturam, eles ficam todos denaturados, prontos para começar a PCR. Aí vem a PCR de fato, 95 por 15 segundos, 60 por 1 minuto, faz isso aqui algumas vezes, aqui no caso 40 vezes, e depois entra na curva de Melt, que nada mais é do que aumentar a temperatura para 95, abaixa isso rapidamente para 60 e vai aumentando gradativamente, lentamente para 95 para fazer o processo de denaturação. De novo, se você boiou nessa parte aqui da curva de Melt, volta lá para a aula de PCR em tempo real, para você entender do que eu estou falando.
Beleza? Então eu mostrei isso aqui primeiro para você saber, você tem que saber as condições de termociclagem do seu experimento para você ajustar isso aqui da maneira mais adequada. Talvez, por exemplo, você não utilize o sistema UDG ou NG, então você retirar isso aqui. Se você estiver trabalhando com TAC, uma outra sonda de hidrólise, não faz sentido fazer curva de melt, vai ficar só com esses primeiros passos aqui. Vamos voltar, vamos selecionar outro template aqui, vamos selecionar um template com TACMA, ó, um CT comparativo utilizando TACMA. Só para você ver que aquele primeiro... Aqui nem tem o sistema UDG, ó. O sistema UDG nem foi colocado bem mais clean, né? Bem mais limpo. Aqui não tem o sistema UDG, então faz um hold de temperatura 95 graus Celsius para denaturar todo mundo, destruir qualquer estrutura secundária formada pelo seu DNA, pelo seu cDNA, antes da PCR acontecer. E aí entra a PCR de fato aqui, né? As termociclagens. Beleza? Então só para você ver a diferença. Vamos continuar com isso aqui, tanto faz qual que a gente vai utilizar agora. E aqui ele mostra, no caso, um desenho da placa, né? É uma placa de 96 poços nesse caso, uma placa de 96 poços, né? 12 linhas e 8 colunas, os 96 poços, e ele pergunta aqui qual que é a referência passiva. Se você utiliza a referência passiva, geralmente é o ROX, a gente falou isso na aula passada também, né? Mas você pode selecionar qualquer um deles ou deixar nenhum se você não utiliza nenhum. Vamos deixar o ROX aqui, que é uma situação bem comum. Deixa eu tirar um pouco o zoom dessa placa. Eu acho que eu vou deixar o zoom para ficar fácil de ver. E aí, como eu falei para vocês, vocês têm que ter a informação aqui do experimento de vocês, né? Então, primeiro ele está perguntando as amostras e depois quais são os alvos. Vamos começar a colocar a amostra aqui, vamos inventar a amostra aqui, tá? Quando a gente fizer a análise lá do outro lado, quando a gente fizer a análise depois que a gente voltar da aula teórica de novo, as amostras serão órgãos. Então, acho que tem coração, pulmão, fígado, não lembro quais são os órgãos, que são dados do próprio sistema aqui da Thermo, que eles deixaram como amostra. Então, eu utilizo esses dados como amostra para fazer as nossas análises lá na frente. Então, a gente vai tentar simular mais ou menos o que a gente vai ver lá na frente depois. Então, a amostra, vamos colocar aqui a amostra. Primeiro, amostra 1, a gente poderia colocar o nome de um tecido. Tem minha colinha aqui que eu deixei, acho que um deles lá que tem é cérebro. Então, a gente pode colocar aqui cérebro. Você pode colocar uma cor para essa amostra, né, para você diferenciá-la depois. O tipo, isso aqui é importante, ó. O que é o tipo dessa amostra? No caso, a amostra que a gente vai quantificar, né, quando a gente vai quantificar o nível de expressão de algum gene dessa amostra aqui, a gente vai mantê-la unknown, desconhecido, porque é o que a gente quer saber. A gente quer descobrir o nível de expressão, então deixa desconhecido aqui. Depois ele pergunta aqui quantidade. Quantidade para a gente não interessa. A quantidade vai utilizar quando nós trabalhamos com curva padrão relativa, que não é o caso hoje, então esquece isso aqui por enquanto. E depois o biogrupo. Se você tem um biogrupo, né, um tratado, um controle, por exemplo, você poderia colocar aqui de qual biogrupo que ela é. Aí você teria que criar os biogrupos antes. Então, amostra 1, vamos colocar mais uma amostra aqui, cérebro, sei lá, não lembro quais eram os órgãos lá, não importa, o rim. Vamos colocar aqui, vamos inventar, né? Não tem problema. Vamos colocar 4, que eu acho que são 4 lá na análise, serão 4. Pulmão e coração. Deixou aqui. Vamos colocar mais um, porque aqui sempre vai ter negativo, né? Você tem o seu negativo, o no template control, que é o negativo, a reação de PCR sem o template, sem DNA, sem cDNA, que não pode amplificar, porque não tem nada ali dentro. É um NTC, então aqui você vem no tipo e troca para controle negativo. Então o software, a partir desse momento, ele já entende que o que tiver aqui na placa como NTC, como controle negativo, não pode gerar fluorescência. Ele entende isso, porque se gerar, ele vai te dar uma flagzinha, ele vai te mostrar, ó, seu negativo ali amplificou. Mas, se você está fazendo o negócio direitinho, tem um outro negativo que você vai utilizar aqui também, né? Que é o NRT, que é o No RT, que é sem a transcriptase reversa. É um negativo lá da transcrição reversa, no qual você montou uma reação de transcrição reversa com todos os ingredientes, inclusive com uma amostra de RNA positiva, que você sabe que funciona, mas não colocou a transcriptase reversa. Como não colocou a transcriptase reversa, esse negócio não pode amplificar, né, aqui na PCR em tempo real, porque o seu RNA não foi utilizado para sintetizar uma molécula de cDNA. Então, você está, teoricamente, quando você utiliza o NRT, você está colocando o RNA numa reação de PCR, então não funciona, não pode amplificar. Se esse negativo aqui amplificar, é um indicativo de contaminação por DNA genômico que você trouxe lá do processo de purificação e extração. Então aqui a gente vai colocar mais um como negativo. Negativo. Veja, tem outros
outras opções aqui, a amostra a que a gente está querendo codificar. O standard é quando você está fazendo uma curva padrão, está utilizando aquilo como padrão. Você pode colocar controle positivo e outros controles positivos para outros tipos de análise, que não é o que a gente está fazendo aqui. No nosso caso, hoje, o que interessa é isso, certo? E aqui já está prontinho, nossas amostras estão prontas. A gente poderia colocar criar grupos biológicos aqui, por exemplo, seria o tratado, né? Tratado. E o controle, mas não necessariamente. Quando você coloca essas informações, o software de análise ele vai agrupar todas as amostras do grupo tratado e vai agrupar todas as amostras do grupo controle e fazer análise por grupo, e não por amostra individual. Aqui no nosso caso, a gente vai fazer análise de amostra individual. O raciocínio é exatamente o mesmo, só que em vez de você trabalhar com a amostra individual, você trabalha com a média delas, né? Formando o grupo. Mas vamos deixar a amostra individual, que é o que vai ter lá na frente depois para a gente. Beleza, colocamos quais são as amostras, agora vamos colocar quais são os genes que serão analisados. Quais os genes, o gene X, o Y, o Z que a gente quer analisar, né? Então, vamos começar a criar aqui os nossos alvos. Primeiro, vamos chamar de gene X para não colocar nenhum gene X, a cor dele. Aí qual que é o reporter, qual que é o seu agente fluorescente aqui? Como aqui no caso nós começamos lá o template utilizando Tacman, ele vai deixar o nome dos fluoróforos aqui referentes a Tacman. Mas se você estivesse trabalhando com Cyber, você poderia selecionar Cyber aqui. Quem trabalha com Tacman, geralmente trabalha com FAN, com VIC, com FAN, né? São os fluoróforos mais utilizados. Aí ele te pergunta qual que é o quench, né? Qual que é aquela outra molécula que interage com o seu agente fluorescente, no caso do Tacman, né? Se fosse Cyber, o quencher, se você estivesse trabalhando com Cyber aqui você no quencher vai colocar nada, não tem quencher no Cyber. Mas no Tacman é aquela outra molécula que interage, que faz a troca de energia ressonante fluorescente com o seu agente fluorescente, né? Com o FAN no caso, e é ele que impede que a fluorescência chegue ao meio de uma maneira quantificável, analisável, antes da sonda ser hidrolisada, destruída no processo de amplificação. Então você tem que saber qual é o tipo de quencher que você está utilizando, pergunta para o seu fornecedor se você não sabe, mas no caso de expressão gênica, geralmente é esse aqui, ó, o NFQ, que é um quencher não fluorescente, com cauda MGB. Geralmente é esse aqui. Para outras aplicações você pode encontrar outros quenchers. O QSY também ele é comum, mas ele é mais utilizado quando você trabalha com multiplex. Então o NFQ geralmente é o mais utilizado. Deixa ele aí. Beleza, é isso que você precisa por enquanto. Se você quiser deixar tudo bem organizadinho também, você pode já colocar os reagentes utilizados aqui na reação também. Mas nesse caso aqui a gente não precisa disso. Vamos adicionar um outro alvo, que está com FAN, né? Vamos para cá, vai ser o gene Y, que ele também é FAN, ou poderia ser o VIC aqui, por exemplo, vamos deixar o VIC, outro comum, poderia colocar mais um aqui, que é o GNZ, que também é FAN, e assim vai. Então, colocou essas informações aqui. Agora, você vai distribuir isso que você pré-programou aqui na placa. Então, imagine aqui que nesses 3 primeiros nós estamos colocando o cérebro, a amostra cérebro, e aqui nós vamos analisar o gene X. Aqui embaixo, vamos fazer essa fileira só de cérebro. Então, aqui é o cérebro, só que agora é o gene Y. E aqui na de baixo, também é o cérebro, só que é o gene Z. Beleza? Então, cérebro está pronto. Vamos para a próxima amostra. O triplicata, o rim. Mesma ideia, né? Mesmo raciocínio. Foi aqui o rim de novo, só que agora o gene Y. E aqui, por último, o rim e o gene Z. Beleza, você vai montando a placa do jeito que você quiser aí, né? Na organização que você achar melhor, que você se sentir mais confortável. Não vamos esquecer de colocar os negativos. Negativo, vamos supor que tenha feito ali no duplicata, né? Só por... Nossa, apareceu o cérebro aqui, não sei em que momento apareceu esse CE aqui. Deixa eu tirar ele daqui, porque eu não sei em que momento que eu coloquei esse negócio aqui. Foi. O negativo, então a gente pode colocar um NTC aqui, por exemplo, e aqui o NRT. Beleza, aí vai montando a placa do jeito que você quiser,
tá bonitinho, né? Não tem muito segredo, é só ir alocando as informações que você pré-colocou aqui na placa do jeito que você vai montar lá na vida real. E aqui é um resumão. Então, como é que ficou a PCR em si, como que ficou montada essa placa, ele dá um resumo de amostra. São 6 amostras, né, no total, quantos anons tem, quantos pocinhos anons tem aqui distribuídos, standard nenhum, quantos negativos, quantos alvos a gente utilizou, ele mostra tudo aqui, um resumão para você. Né? Esse é o caso desse software aqui especificamente. Beleza? Então agora a gente pode voltar, montamos a placa, a gente vai botar isso aqui para correr, você vai montar lá na bancada de verdade, fazer sua PCR de fato e depois vai analisar esses resultados para fazer análise de expressão gênica. A gente vai fazer a simulação daqui a pouco. Mas antes, vamos voltar lá para a teoria para eu explicar que tipo de análise que a gente vai fazer, como é que funciona essa quantificação, né, como é que funciona esse processo. Vamos lá. Para que faça sentido o que eu vou falar agora, na aula, na parte prática, na análise, tem que entender isso aqui, né? Então, lembrando, nós temos os 2 tipos de quantificação, qualitativa e quantitativa, que a gente quer quantificar alguma coisa, não é de maneira absoluta, é de maneira relativa. Não vamos utilizar o método da curva padrão, vamos utilizar o método delta-delta-CQ. É que funciona esse método, isso que a gente vai olhar agora. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, né? Então, nós temos o resultado de uma PCR em tempo real. Aqui nós temos no eixo Y a fluorescência, que representa o número de cópias do meu alvo e o número de ciclos da reação. Então, imagine aqui que eu tenho uma amostra tratada, poderia ser um daqueles órgãos lá, né? Podia ser o cérebro aqui, por exemplo. Não importa, que é a sua amostra, é a amostra que a gente está analisando. É uma amostra tratada, teve um resultado de PCR em tempo real, amplificou aqui de uma determinada maneira. E uma amostra controle amplificou ali de uma outra maneira. O que a gente pode tirar? Um valor numérico daqui, né? Se você assistiu a aula de PCR em tempo real, você vai saber que nós vamos estabelecer um limiar de fluorescência, né? Um chamado de threshold, uma quantidade de fluorescência que a gente estabelece aleatoriamente aqui dentro da fase exponencial da reação, e a gente pergunta, quantos ciclos de PCR foram necessários para a amostra tratada extrapolar, chegar nesse threshold? Nesse caso aqui, a amostra tratada ela precisou de 15 ciclos de PCR. A PCR precisou acontecer durante 15 ciclos, ela foi repetindo ciclo a ciclo, até que quando ela bateu 15 ciclos, a fluorescência da amostra tratada aumentou tanto que ela ultrapassou esse limiar que nós estabelecemos, esse valor limiar de fluorescência aqui. Já a amostra controle, ela precisou de um ciclo a mais, ela precisou de 16 ciclos. Se a gente olhar aqui e raciocinar em cima desse gráfico, a gente pode dizer, de uma maneira grosseira, que a amostra tratada, o GNX, o nível de expressão do GNX na amostra tratada era um pouco maior que o nível de expressão do GNX na amostra controle, porque ela precisou de menos ciclos de PCR para atingir esse limiar de fluorescência. Ou seja, ela já partiu com uma quantidade inicial do alvo maior. Eu sei que é maior porque ela só precisou de 15 ciclos de PCR para gerar aquele tanto de fluorescência. Ela precisou de menos PCR para gerar aquela quantidade de luz. Já a amostra controle, ela precisou de um pouquinho mais de PCR, ela precisou amplificar um pouco mais. O alvo ele precisou ser copiado mais vezes durante a reação para chegar naquele mesmo limiar de fluorescência. Então isso é um indicativo que a amostra tratada ela tem um nível de expressão do GNX, aqui nós estamos falando do GNX especificamente, um pouco maior que a amostra controle. Né? É um olhar muito grosseiro ainda para esse resultado, mas é um olhar, já é um raciocínio inicial. Então, de novo, né? Aqui, o GNX está mais expresso em qual amostra? A gente pode falar de uma maneira grosseira que na amostra tratada, porque a amostra tratada precisou de menos ciclos de PCR para atingir o threshold, o limiar de fluorescência. Quanto mais expresso? Cara, se a gente olhar, ela precisou de um ciclo a menos, o GNX na amostra tratada precisou de um ciclo a menos que o GNX na amostra controle, então quer dizer que ele é 2 vezes mais expresso na tratada do que na controle. Se a PCR ela dobra de quantidade, o alvo dobra de quantidade a cada ciclo e a amostra controle precisou de exatamente um ciclo a mais, ela precisou dobrar uma vez mais para chegar no mesmo nível de fluorescência da amostra tratada, isso significa que a amostra tratada era 2 vezes mais expressa do que o GNX na amostra tratada era 2 vezes mais expresso do que na controle. Ou o contrário, né? O GNX na amostra controle era 2 vezes menos expresso do que na tratada. Precisou de um ciclo a mais, precisou amplificar um pouco mais. Exatamente um ciclo significa 2 vezes menos lá atrás, antes da PCR acontecer, no nível de expressão da amostra mesmo. Agora eu pergunto para vocês, se eu tivesse, na hora que eu estava pipetando ali, montando, fazendo minha reação, meu experimento, né, se eu tivesse sem querer
pipetado um pouquinho mais de RNA, lá na hora que estava fazendo o cDNA. Imagine que eu pipetei um pouco mais de RNA do que deveria, da amostra controle na hora de fazer o cDNA. Esse aqui é o meu resultado real. Imagine que isso aqui é o resultado real, que eu, por alguma razão, sei que isso aqui é desse jeito, né? A amostra tratada, o gene X na amostra tratada, ele é 2 vezes mais expresso de fato que na amostra controle. Mas, na vida real, eu não saberia isso. E se eu tivesse pipetado um pouco mais de RNA na hora de fazer o cDNA? É errado na pipetagem ali da amostra controle. O que poderia acontecer aqui? O valor de CQ, né? O valor de CQ da amostra controle, ele poderia diminuir, porque eu coloquei mais RNA do que deveria. Então eu aumentei a quantidade do alvo inicialmente antes da PCR acontecer. Eu estou simulando, entre aspas, que o gene X na amostra controle ele é mais expresso do que ele é na verdade, simplesmente porque eu errei a mão, porque eu coloquei mais RNA ali na hora de fazer o cDNA. Isso é um exemplo de erro, né? Um exemplo de que pode acontecer variação ao longo do experimento que deturpa a geração de fluorescência aqui ao longo da PCR, né? Dos seus prêmios de PCR. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser erro de pipetagem, pode ser variação da eficiência enzimática, pode ser variação da eficiência do primer, pode ser variação, sei lá, de humor na hora da pipeta. Qualquer coisa pode interferir na geração de fluorescência na sua PCR e deturpar seus resultados. Só que você não sabe quando isso está acontecendo, você não tem controle desse processo, porque se você tivesse controle, você não faria, você não teria pipetado errado. Se você não tem controle sobre isso, né? Então, quando eu falo que o resultado como esse aqui é grosseiro, porque a gente não sabe quais variáveis interferiram na geração de fluorescência. Se eu, de novo, né, se eu tivesse pipetado um pouquinho mais da minha amostra controle, lá na hora que eu estivesse fazendo a amostra controle, né, pipetei um pouquinho mais de RNA na hora de produzir o cDNA, talvez esse resultado não tivesse ficado assim. Talvez o CQ do azul tivesse aqui, mais próximo do 15, ou até menor do que 15. Não porque o gene X era mais expresso no controle, mas porque eu errei a mão, eu pipetei. Existe uma maneira de corrigir, algumas maneiras de corrigir essas variações que a gente não tem controle. Uma delas, na verdade, acho que é a mais utilizada de todas, é através dos genes de referência. Você utilizar um gene ou alguns genes no seu experimento que tem a capacidade de normalizar, corrigir essas pequenas variações. O gene de referência é um gene que rapidamente, que não interessa, a gente não vai se aprofundar hoje, né? Mas é aquele gene ou aqueles genes que você utiliza no seu experimento que conhecidamente, sabidamente, através de cálculos e outros testes que você faz, o nível de expressão deles ele não se altera em relação às suas amostras. Então não importa se a amostra é controle ou tratada, se é o rim, se é o fígado, não importa quais sejam as suas condições experimentais, o nível de expressão dos genes de referência ele se mantém constante ao longo de todas as suas amostras. Para você saber isso, tem que testar, tem que fazer um experimento à parte, fazer uma análise específica para isso, mas você vai determinar. Mas o fato é que com genes de referência, depois que você descobre os seus genes de referência, até que eu estou mostrando, por exemplo, o gene de referência, né, em pintadinho aqui, o gene-alvo que vai aparecer daqui a pouco, o mesmo resultado de PCR em tempo real, ele deveria amplificar um gene de referência. Se ele não tivesse sofrido nenhuma daquelas variações que eu mostrei lá para vocês, que eu falei, erro de pipetagem, eficiência enzimática, humor na hora de pipetar, qualquer coisa. O gene de referência, ele deveria amplificar aqui com um CQ de 15, vamos supor. Então ele precisou de 15 ciclos de PCR para atingir esse limiar de fluorescência. Mas por algum erro de PCR, ou qualquer erro, não precisa ser de PCR, qualquer erro que tenha acontecido, qualquer pequena variação ao longo do experimento, na verdade ele teve um CQ menor. Ele teve um CQ menor, talvez porque eu pipetei mais mesmo dele, como eu expliquei lá no caso anterior. Talvez eu tenha utilizado mais RNA dele lá no experimento. E aí o CQ dele ficou diminuído aqui. É um erro, né? O certo seria 15, mas na verdade ele diminuiu para 14. Não tem como saber que isso aqui aconteceu. Mas o fato do gene de referência ele não ter variação do nível de expressão, você nem precisa saber que isso aqui aconteceu. Ele vai ser capaz de normalizar, de corrigir os dados. Não é muito diferente, se você assistiu a aula passada, ele não é muito diferente da referência passiva do ROX, por exemplo. O raciocínio é até semelhante, né? Só que o ROX ele vai corrigir variações da reação de PCR, entre postos na reação de PCR. O gene de referência ele vai corrigir pequenas variações de todo o experimento, ao longo de todo o experimento. Tá? Então aqui ele deveria ser 15, por alguma razão ele diminuiu, ficou 14. A gente não sabe que isso acontece, mas aqui didaticamente estou mostrando que ele acontece. Então teve uma variação de um ciclo aí. O lance é que, como você conhece, como você sabe que não deve variar o nível de expressão de um gene de referência, se por um acaso ele varia, você espera que a variação aconteça de maneira proporcional no seu gene-alvo também. Então se diminuiu
um CQ aqui que não deveria ter diminuído no seu gene de referência, você espera que o que causou variação no gene de referência tenha causado variação na mesma intensidade, na mesma proporção no seu gene-alvo. Então você espera que o gene-alvo também tenha variado um CQ. Então essa diferença de um ciclo aqui, ela é corrigida justamente quando você você utiliza um gene de referência. Aí a gente vai mostrar matematicamente isso, como acontece daqui a pouco. Daqui a pouco não, agora. Então aqui, ó, eu vou mostrar isso aqui, como que a gente faz essa correção, como a gente faz a análise do delta-delta-CQ de ponta a ponta, né? Como que você sai de um valor de fluorescência e a partir do valor de fluorescência você tem um valor de dispersão gênica diferencial lá na outra ponta. Como é que a gente faz isso, né? Então, nós estamos olhando para o gene X, lembrando que a gente sempre olha para um gene individualmente. Você não compara o gene X com o gene Y, você compara o gene X entre suas condições experimentais. Aqui no caso é o cérebro e o coração, né? São essas duas amostras que a gente vai comparar. Então, a gente vai fazer isso. Como é que a gente vai calcular isso? Você vai entender por que se chama delta-delta-CQ também. Claro, né? Nessa aula aqui ela é um resumo de um processo de quantificação, né? Porque o objetivo é você entender como fazer lá na prática. A aula de quantificação a gente pode fazer isso com calma. Já foi feito em outros momentos e eventos gratuitos aqui, a gente já fez essa aula aqui com bastante calma, mas a gente pode fazer de novo em algum momento se você precisar. Então, nós queremos quantificar o nível de expressão do gene X no cérebro e no coração. A gente quer comparar o nível de expressão do gene X entre o cérebro e o coração, um em relação ao outro, uma quantificação relativa. Vamos lá. Olha primeiro para o cérebro aqui, vamos olhar só para o cérebro primeiro. O que nós vamos fazer? Nós vamos obter lá como resultado o CQ do nosso alvo, do nosso gene-alvo, que aqui no caso é o X, e nós vamos receber o resultado de CQ do nosso gene de referência. Então, para a amostra cérebro, você vai pegar o gene X e fazer uma PCR dele, vai receber um valor numérico lá de CQ, né? Quantidade de ciclos necessário para que essa amostra desse alvo aqui tenha atingido o limiar de fluorescência, o threshold, e fazer a mesma coisa para o gene de referência. Então, para o cérebro, vai pegar o gene X, fazer uma PCR do gene X, para o cérebro, vai pegar o seu gene de referência e fazer uma PCR do gene de referência. Você vai receber um valor numérico de cada um deles, um valor de CQ. Né, com aquelas variações, com qualquer problema que tenha acontecido lá na reação. Isso aqui é a vida real. Então imagine que lá para o cérebro, o gene X, ele tenha tido um valor de CQ 10. Então o CQ do alvo 10, o CQ do gene de referência deu 12. O primeiro delta do delta-CQ é justamente essa normalização que eu falei para vocês. Você pegar a informação do seu gene de referência e corrigir pequenas variações do seu gene-alvo. Você vai essa correção fazendo isso aqui, ó, no primeiro delta. Então é o CQ do alvo, 10, menos o CQ do gene de referência, 12. Vai dar menos 2. 10 menos 12, é um menos aqui. 10 menos 12 dá menos 2. Então você fez isso para o cérebro. Aí você faz exatamente a mesma coisa para a sua outra amostra, que no caso o coração. O CQ do gene X no coração deu 15. O CQ do gene de referência no coração deu 13. Então você vai fazer 15 menos 13. Está fazendo a normalização do gene X no coração pelo gene de referência. Normalização do gene X pelo gene de referência no coração. Certo? Então, sim, é o 15 menos 13. Normalizamos, deu 2. Então, isso aqui, o delta-CQ do cérebro é menos 2. O delta-CQ do coração é 2. Agora a gente vai para o segundo delta, que nada mais é que comparar justamente o nível de expressão do gene X já normalizado no cérebro em relação ao nível de expressão do gene X já normalizado no coração. E é mais uma subtração aqui. Então, é o menos 2 menos o 2, esse menos 2 menos o 2, dá menos 4. Menos 2 é igual a menos 4. Aqui nós temos o delta-CQ. Aqui nós já temos, né, a quantificação relativa acontecendo. Nós já estamos fazendo o nível de expressão do X no cérebro em relação ao nível de expressão do X no coração, já devidamente normalizado, corrigido pelo gene de referência. Aí o segundo passo é jogar, o último passo, na verdade, é jogar nessa formulinha, que é o 2 elevado ao menos delta-CQ. Esse 2 aqui, a gente não vai entrar nisso aqui hoje para não complicar, esse 2 significa 100% de eficiência na PCR, tá? Significa que você está fazendo uma PCR em tempo real que tem 100% de eficiência. Se ela tivesse menos eficiência, trocaria esse 2 aqui por um valor abaixo. Se tivesse 80% de eficiência, por exemplo, seria 1,8. Mas não vem ao caso hoje. É só jogar esse resultado nessa fórmula, né? 2 elevado a menos delta-CQ. Seria 2 elevado a menos 4, que é igual a 16. O que significa isso aqui? Eu estou falando, né,
que o gene X no cérebro ele é 16 vezes mais expresso que o gene X no coração. É isso aqui, ó, mostrando expressão gênica diferencial do controle do tratado, seria um resultado mais ou menos como esse aqui. O gene X no tratado, ele é 16 vezes mais expresso que o gene X no controle. Tem 16 vezes de diferença um em relação ao outro aqui, certo? Só uma observação aqui, lembra que eu falei que o seu resultado, tanto faz você pegar o cérebro, o gene X no cérebro em relação ao coração, como o gene X no coração em relação ao cérebro. Tanto faz quando você compara um com o outro. Você escolhe quem vai ser o fator de comparação, né? Se é o cérebro em relação ao coração, coração em relação ao cérebro, aqui nesse momento, na hora que você faz o delta CQ. Aqui no caso eu coloquei o valor do cérebro, o valor de delta CQ do cérebro antes do valor de delta CQ do coração, menos 2, menos 2. Então eu estou falando o cérebro em relação ao coração. Eu poderia inverter, eu poderia fazer o coração em relação ao cérebro. Então seria o 2 menos 2, certo? Que daria um 4 positivo aqui. E aí a hora que você chegasse aqui no final, fizer essa conta, ia dar um valor aqui 0, alguma coisa, e seria de 16 vezes diferença um em relação ao outro, ainda assim, tá? Continuaria, o valor absoluto aqui ia mudar, mas a relação numérica ia ser a mesma, não ia mudar, continua igual. Então, beleza, vamos lá para o software de análise agora, a gente vai vamos ajustar o resultado de uma corrida, dar uma olhada nela e fazer vamos programar o software para ele fazer isso aqui tudo automaticamente, para a gente sem ter que fazer na mão. Então aqui está o resumo, né, da programação feita. Não foi a programação que a gente fez lá atrás, né? Isso aqui já é um experimento pronto. Mas aqui só para você saber, foi feito nesse equipamento, era uma plaquinha de 384, lá no caso a gente usou uma placa de 96. E aqui aqueles órgãos, né, o cérebro, coração, fígado e pulmão, eram os 3 que tinham lá. E ele analisou a expressão desses genes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 genes nesses 4 tecidos. Então não é um tratado e um controle, né? O gene X, o gene A, aqui são esses 5 genes analisados nesses 5 tecidos aqui. Essas amostras aqui são os alvos, beleza? Só o resumo do que nós temos ali, o ACTB, o GAPDH, GH1, o LIPIC e o não sei, LPIN1, esses genes aqui. Vamos ver, aqui é o setup da placa, beleza? A gente não precisa mexer aqui, é como ela foi organizada, né? Se você quiser saber como a placa está organizada, só para facilitar ali na hora das análises, ó. Aqui ele também fez em triplicata, como a gente fez. Aqui nesse quadrinho tem o resumo, né? Então nós temos aqui o cérebro, o gene ACTB. Aqui embaixo, coração. Então ele fez invertido que a gente, né? Ele colocou as mesmas amostras aqui. Então aqui na linha A estão as amostras. Então aqui tem cérebro, gene ACTB, cérebro, gene GAPDH, cérebro, gene GH1, cérebro para cada um dos genes. Aí embaixo ele trocou a amostra. Então aqui é coração, aqui é coração, aqui é coração. Então o coração para ACTB, coração para GAPDH, coração até o coração para LIPIC. E aí depois aqui veio o pulmão e aqui o fígado para cada um deles. Certo? Então foi assim que esse indivíduo montou a placa. Ele colocou os negativos aqui, ó. Negativos aqui na pontinha. Um negativo para cada alvo, né? Tem que colocar um negativo para cada alvo. Certo? Então é assim que está montada essa placa. Vamos analisar esses resultados aqui agora. Bom, como a gente falou lá na aula passada, vai analisar gene por gene. Você não analisa todos os genes ao mesmo tempo. Na hora que você for analisar seu gene, é gene por gene lá na placa. Vamos começar com a CTB. E é neste momento que eu pauso e falo tudo que a gente viu na aula passada é o que eu começaria a fazer aqui agora, né? Tudo que a gente viu na aula passada, todo aquele passo a passo que eu ensinei vocês a analisarem na aula passada, é o que a gente faria aqui agora. Então eu vou pular tudo que a gente viu na aula passada. Eu não vou analisar o negativo, eu não vou ajustar threshold, eu não vou ajustar baseline, porque isso a gente já fez na aula passada. Eu vou partir do princípio que você já sabe fazer isso, e você vai fazer isso aqui bonitinho agora nas suas análises, depois vai direto para análise de PCR em tempo real, análise de expressão gênica por delta CQ, certo? Então eu não vou fazer o que a gente fez na aula passada. Pausa se você não viu, vai lá, assiste, depois volta para cá. Primeiro que a gente vai fazer é essa análise aqui. A gente vai clicar aqui na engrenagemzinha, e vai no seu software, for diferente desse aqui, você faz do seu jeito, vai ter, em algum momento você vai ter que colocar essas informações também. Primeira coisa que ele está perguntando aqui é sobre a normalização, sobre o controle endógeno. O controle endógeno é outro nome para gene de referência, tá?
o nome padronizado na hora que você for publicar gene de referência, mas você vai encontrar controle endógeno aí também. Aí ele está perguntando como que você quer fazer essa normalização, corrigir aquelas variações, de pipetagem, mau humor, aquela coisa toda. Você pode fazer por gene de referência, controle endógeno. Você pode utilizar um outro tipo de normalização, que eu não falei na aula de hoje, chamada normalização global, que isso aqui é muito utilizado quando você trabalha ou com microRNA, quando você tem muitos alvos sendo analisados ao mesmo tempo. Aí você consegue fazer esse tipo de normalização também. Que aqui no nosso caso a gente tem poucos alvos, são só 4, né? Então a gente vai para o controle endógeno. Ou você não vai fazer normalização nenhuma. Aí não importa para a gente quer normalizar. Você vai normalizar, então, com um gene de referência. Aqui ele vai te perguntar quais desses genes todos que você analisou são os seus genes de referência. Nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com 3 genes de referência. O ACTB, o GAPDH e o GH1. Esses 3 genes aqui são os genes que nós estamos utilizando, é o valor de expressão desses genes que nós estamos utilizando para corrigir aquelas pequenas variações dos outros genes, que são os alvos de verdade, aquilo que a gente quer saber, o nível de expressão, que no caso é o LPIC e esse LPI aqui. São esses 2 genes que a gente quer saber o nível de expressão. Então aqui você vem e fala para o software, né, quais são os genes de referência. Você seleciona aqui, ó. Isso aqui é um alvo ou é um gene de referência? Ou ele é um candidato a gene de referência? Porque ele pode ser um candidato também. Você pode estar no processo de descobrir se esse gene de referência ele é de fato um gene de referência. Tá? Pode estar justamente nesse processo de descobrir isso. Mas no nosso caso, a gente já sabe que ele é um gene de referência, a gente já fez o teste, a gente já padronizou, a gente sabe que ele funciona, ele é um bom gene de referência para normalizar nossos resultados. Então você que vem e coloca aqui controle endógeno, o GAPDH mesma coisa, o controle endógeno. O software vai utilizar, ele vai combinar a informação do nível de expressão desses genes para normalizar os resultados do nosso gene-alvo aqui. Eu vou pular algumas coisas aqui dessas análises, né? Nada importante, eu vou pular algumas informações tipo essa daqui, né? Ele pede o CT da amostra, para você visualizar qual que é o mínimo, o máximo e a variação. Eu estou tirando isso aqui porque isso aqui é específico desse software. Você talvez não vá utilizar uma funcionalidade como essa, ou você pode ter feito esses cálculos em outro software. Então eu vou pular algumas coisas para a gente não perder muito tempo também e para ficar o mais genérico possível. Então aqui nesse caso, nós estamos selecionando os genes de referência e quais são os genes-alvo. Primeira informação que você vai dar para o software de análise. E aí ele dá um score aqui de estabilidade do gene de referência, isso não importa, tem que fazer, importa na verdade, não importa para a aula de hoje, isso aqui importa muito na verdade, para você saber se os genes que você utilizou como referência são boas referências mesmo. Eles são bons normalizadores. E aí vem para as análises de quantificação relativa. Tipo de análise, singleplex ou multiplex? Aqui é singleplex, a gente está fazendo uma análise por pocinho só, não tem gene misturado em 2 pocinhos. Aqui ele está te perguntando qual que é a amostra de referência, que no caso é o cérebro. Lembra que eu expliquei para você lá que você pode fazer tanto o cérebro em relação ao coração, o coração em relação ao cérebro? Você pode escolher qual que é a amostra que vai ser a sua referência. Os outros irão variar em relação à sua referência. Então a gente está falando, por exemplo, que o gene X ele vai ser 3 vezes mais expresso no coração em relação ao cérebro. Ou o gene X no rim em relação ao cérebro, o gene X em relação ao cérebro. Então, quem que vai ser a sua relação? Você pode escolher qualquer amostra, qualquer grupo experimental, não faz diferença aqui. Você pode escolher, como é um em relação ao outro, os valores absolutos até ali mudam, né? O valor numérico muda, mas a relação entre eles não muda, que é o que nos interessa aqui. Você pode escolher qual você quiser, escolha aquele que represente melhor seus resultados. Se você estivesse trabalhando com um grupo biológico, o tratado e o controle, aqui seria o mesmo raciocínio. Só que em vez de você escolher uma amostra como referência, você escolheria um grupo biológico. As amostras do grupo controle em relação às amostras do grupo tratado, por exemplo. É o mesmo raciocínio aqui. Aqui ele está falando nível de confiança, deixa 95, deixa default por enquanto isso aqui, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Ele pergunta se você quer deixar um limite de desvio padrão aqui como controle de qualidade, se você quer cortar isso, você quer ter esse tipo de controle, a descoberta de falsos positivos, falso positivo não, falso valor de P, o máximo de CT que é permitido analisar aqui no seu experimento, né, porque a gente fez 45, será que o resultado, né, um CQ de 40 é confiável? Você pode trocar isso aqui e já eliminar amostras automaticamente que tiveram um CQ muito alto. Eficiência, a gente não vai mexer em eficiência porque ele não trabalhou com curva padrão. Para você quantificar a eficiência, precisa ter uma curva padrão. Né? Vamos supor que você já tenha feito o controle de eficiência do seu ensaio, do seu experimento, em uma outra análise, uma análise prévia para você utilizar o delta-delta-CQ. Aliás, essa é a premissa do delta-delta-CQ, né?
os seus alvos, suas amostras dos seus alvos, eles têm todos amplificar e ter eficiência de PCR em eficiência muito parecida. Né? Você não pode ter um alvo, o ACTB, por exemplo, amplificando com 100% de eficiência, já a PDH a 80% de eficiência. São PCRs com eficiência diferente, então você não consegue comparar um CQ com o outro. Então a premissa para você utilizar o delta-delta-CQ é justamente você ter eficiência muito parecida. Então, a gente deixou aqui tudo 100%, como se a gente tivesse testado, calculado a eficiência, deixa tudo 100% aí para você fazer as análises depois. Né? Aí os settings de CQ. Isso aqui a gente viu na aula passada, se você quer deixar o threshold automático, o baseline automático, manual, isso aqui foi tudo falado na aula passada. Os settings de flag, porque você vai estabelecer uma série de parâmetros de controle de qualidade para o software. Se ele amplificou bem, se ele não amplificou bem, se a curva de melting teve 2 picos, se não teve, se a triplicata ela ficou boa, se ficou ruim, tudo isso você vai estabelecer aqui no software. E você vai pedir para ele, ó, toda vez que alguma amostra, alguma corrida sair desses padrões de qualidade que eu considero como qualidade, você dá uma flagzinha para mim, você fala aí que deu algum problema. Uma amostra que não amplificou, por exemplo, você avisa, ó, a amostra que está no postinho A1, ela não amplificou, ele vai dar uma flagzinha. Então ele está mostrando aqui, ó, todos os controles de qualidade. Por exemplo, amplificação do controle negativo. Amplificação do controle negativo, né? Ele vai mostrar lá com essa sigla, esse é o íconezinho, se você vai querer utilizar esse controle de qualidade ou não. Qual que é o atributo? Se o negativo tiver um CQ menor do que 35. Então, se o seu controle negativo amplificou com CQ de 34, ele vai te dar uma flag. Ó, se o negativo amplificou, pode ser contaminação. Aí ele te fala se você quer rejeitar esses dados automaticamente ou não. Então, para vários pontos de controle de qualidade, você tem aqui. Depois você dá uma olhada aí. Ó. Um ROX, né, uma referência passiva que amplificou, que deu variação. Vamos pegar um outro exemplo aqui que é comum. Não amplificação do seu alvo, por algum motivo não amplificou. E aí tem vários aqui. Às vezes você vai encontrar lá pico duplo na curva de melting. Deixa eu ver se esse aqui é o da curva de melting. Não, acho que não é. Mas tem o pico duplo na curva de melting. Tem vários pontos de controle de qualidade que você pode estabelecer, decidir utilizar ou não e controlar o que você considera qualidade ou não. Não precisamos falar disso, porque pode ser uma aula só sobre controle de qualidade um dia, e isso aqui varia de experimento para experimento também, né? Não é fixo, não são valores fixos, depende da sua situação. Tem situação que você tem que ser um pouco mais relaxado, tem situação que você tem que ser um pouco mais exigente, depende de situação para situação. Aqui são controles internos que nós não utilizamos nesse experimento, mas você pode utilizar um controle interno, você pode utilizar um controle de variação entre placas, né? Uma amostra que está sempre lá presente em todas as placas, só para você verificar se teve uma variação de uma placa para outra. Sei lá, uma diferença de plástico, uma diferença de equipamento, né? Alguma coisa mesmo que causou alguma variação entre placas e não deveria. Pode utilizar esses controles para corrigir essas variações, essas pequenas variações. Aqui seria a curva padrão, a gente não fez curva padrão, então a gente vai pular. E os ajustes avançados, análise do software, beleza, isso aqui a gente não precisa ver. Fez isso e estabeleceu esses parâmetros todos, você vai clicar em analisar e praticamente o software vai fazer tudo automaticamente para você. Vai fazer tudo lá bonitão, tudo aquilo que eu expliquei e outras coisas mais que eu nem expliquei aqui, ele vai analisar para você. Mas antes a gente ver o resultado final lá de expressão, vamos dar uma olhada aqui no resultado o que vem, né, como resultado de uma PCR em tempo real. Vamos pegar aqui, ó, o pocinho A1, A2, A3, onde nós temos a amostra cérebro em triplicata, né? A amostra cérebro. Nós estamos analisando o ACTB. Então, eu quero saber o que aconteceu na amostra cérebro. Eu fiz ela 3 vezes aqui em triplicata técnica para garantir que meus resultados são confiáveis. Eu quero saber o que aconteceu com o gene ACTB no cérebro. Então, qual que é o resultado que eu recebi lá de verdade na PCR em tempo real? Então, o resultado, o cérebro, o CT, o CQ, ou CT de cada uma das triplicatas, vejam que foram valores muito próximos, tem que ser próximo mesmo, porque a gente está falando de uma replicata técnica, né? É a mesmíssima coisa. Aqui ele te dá um CQ pós-controle interno, aquele controle entre placas. Se você tivesse utilizado um controle entre placas, ele falaria, ó, de acordo com a variação do controle, eu fiz uma correção do seu CQ e aí o CQ verdadeiro é esse daqui. Aí ele mostra, então o CQ da placa, né, o seu CQ que você recebeu de resultado, e o CQ após a correção do seu controle interno, que a gente não utilizou aqui no caso, então sempre ele vai ser exatamente o mesmo CQ. Aí não tem variação nenhuma,
então a gente não utilizou, então não tem que ter variação nenhuma. Mas ele poderia fazer essa correção aí de variação entre placas. E aqui ele dá o CT equivalente, que nada mais é que um ajuste de CQ por meio da eficiência da reação. Como a eficiência aqui, ela todas de 100%, o valor também não vai mudar. Mas se você tivesse pequena variação de eficiência entre as reações, não pode ter variação grande, né? De 100 e 80, como eu falei. Mas 100 e 95 dá para analisar. 100% de eficiência numa amostra e 95 não dá para analisar. Então ele faz essa normalização, essa correção automaticamente aqui. E ele dá a média desse CQ. Ele pega a média disso daqui, como é uma triplicata, né? Ele pega e faz a média para você ter um valor único, né? Esse valor que vai ser utilizado de fato nas análises, né? Quando você fizer lá o delta-delta-CQ, ele vai pegar a média da triplicata para fazer a análise. Não vai pegar essa, depois essa, vai juntar tudo numa média e fazer a análise. E aqui ele dá o desvio padrão, o erro padrão tem que estar baixo. Eu trabalho sempre com sempre abaixo de 0,25. Aqui está 0,029, está bem abaixo, então está mostrando, né, que a replicata ficou muito boa. De fato ficou muito boa, dá para ver, né? Ela é uma linha amplificando em cima da outra. Bonitinho. Aqui flagzinha, não teve nenhuma flag, não teve nenhum problema nessa reação. Ele pergunta se você quer omitir esses dados do seu experimento, caso tenha tido algum problema. Pergunta se amplificou ou não amplificou. Amplificou, ele dá um score de amplificação, ele dá um valor numérico da qualidade da amplificação também. E outros valores aqui. Aí o baseline, o threshold que a gente estabeleceu, era tudo belezinha. Você vai fazer essa análise individual para cada um deles, né? Ver bonitinho se está tudo bem, se não tem nenhuma flag, se todos os seus genes, seus pocinhos amplificaram certinho para todos os alvos. Aqui é só o ACTB, né? Você tem que fazer a mesma coisa para o GAPDH. Fazer isso aqui tudo bonitinho, analisar, e aí o software vai fazer aquela matemática que eu mostrei para vocês, do delta-delta-CQ, tudo automaticamente, e ele vai te dar os resultados aqui já pronto. Aqui ele está dando o resultado pronto do delta-delta-CQ, né? Então ele pegou para cada um dos genes, você tem o resultado aqui para cada um dos genes. Obviamente que os genes de referência você não tem o valor de expressão deles, porque eles estão utilizados para normalizar seus resultados, né? Então você não vai ter o valor de expressão deles, mas os genes alvos, que eram o LIPIC e o LPI, aí você tem os valores dele aqui. Ele vai mostrar então, o alvo, a amostra, o grupo biológico, o tratado de controle que a gente não utilizou aqui no caso, a média de CT, a média de CT ajustado, o desvio padrão. Aí ele começa o delta-CT, o desvio padrão do delta-CT, um fator aqui que a gente não vai falar hoje, aí o delta-delta-CT, o fator delta-delta-CT, ele vai fazendo tudo até que ele chega lá na quantificação relativa, que é o que nos interessa, que no nosso exemplo lá tinha dado 16, né? Ele dá uma variação também, o valor mínimo e o máximo, a amplitude, né, desse resultado, e a quantificação relativa, aqui o valor mesmo. E aqui em cima o gráficos. Esse gráfico está horrível, porque teve o gene LIPIC no fígado, ele teve um valor muito alto aqui, ó, muito alto. Ele ficou um outlier, né, um valor absurdo. E aí o que aconteceu? Ele pegou e ajustou a escala desse gráfico para mostrar o resultado do LIPIC no fígado. Está horrível de ver, mas a gente pode trocar isso aqui nesse caso, aqui na visualização. A gente pode pegar o eixo Y e falar, ó, mostra valores até 2. Vamos diminuir a escala desse gráfico aqui para a gente conseguir ver as outras amostras. A gente não consegue nem ver as outras amostras. Então eu tirei. Então essa barrona está lá para cima, né? A gente tirou, você não está enxergando ela aqui. Mas aqui a gente consegue ver o resultado bonitão. Ó. Então aqui nós estamos vendo o resultado do cérebro por gene. Esses três aqui não estão mostrando por quê? Porque são os genes de referência. Deixa eu consigo parar em cima. Ó. É o ACTB, o outro gene de referência, o APDH e o outro gene de referência. Então ele não está mostrando porque é o gene de referência. O que nos interessa é verificar o nível de expressão no gene LIPIC entre as amostras, no cérebro, o LIPIC no cérebro, o LIPIC no coração, no fígado, no pulmão, é isso que a gente quer ver. E a mesma coisa, né? O nível de expressão desse LPI aqui no cérebro, no coração e assim por diante, um em relação ao outro. Aqui ele está agrupando dessa maneira, você pode trocar como você agrupa também, não precisa agrupar por tecido, né, por amostra, você pode agrupar por gene, quer ver? Basta vir aqui, nesse caso, né, nesse software aqui, e trocar RQ por sample, RQ por target. Vamos trocar aqui de novo o valor máximo do Y, que está muito alto, e aqui fica mais fácil de ver, né? Então a quantificação relativa, aqui são os genes de referência, que não vão ter os resultados, e o LIPIC, e os dois genes alvos, né? Aqui então fica mais fácil, acho que é um resultado melhor de ver, né? Já que você quer pegar
você quer comparar o nível de expressão do gene entre amostras, esse é um resultado mais adequado de verificar. Então aqui, eu quero saber o nível de expressão do Lippic no cérebro, no coração, no fígado, no pulmão. Então aqui está um resultado, né? Nós estamos perdendo a informação do fígado aqui que está gigantesco, né? Lá, mas as informações fica aqui, ó, um resultado facinho de ver, né? Então dá para ver que o gene, o LPIN, aqui ele é mais expresso no fígado do que ele é no cérebro, que por sua vez é mais expresso do que no pulmão, que por sua vez é mais expresso do que no coração. Então assim fica um resultado melhor para visualizar. Então note aqui, né? Nós, naquele momento que a gente estava preparando lá as análises, a gente escolhido a amostra como cérebro como referência, né? Como ela foi escolhida o cérebro como referência, ela sempre vai ter o valor de 1, porque ela é a nossa referência. Então aqui ela vai ter 1, vai ter 1. Então nós estamos vendo o nível de expressão das outras amostras em relação ao cérebro. Então sempre vai ser o nível de expressão do Lippic no coração em relação ao cérebro, no pulmão em relação ao cérebro, não era o pulmão, né? No fígado em relação ao cérebro, pulmão em relação ao cérebro, que é a mesma coisa, né? Nesse outro gene, coração em relação ao cérebro e assim por diante. Dá para trocar quais serão as amostras qual amostra você vai utilizar como referência ou qual grupo, né, tratado do controle você vai utilizar como referência, certo? Então nós estamos vendo esse resultado aqui, a codificação relativa numa escala linear. Esse é o gráfico aqui, está numa escala linear, mas você pode utilizar outro tipo de escala, outro tipo de gráfico, na verdade, que eu acho mais interessante, que é o log na base 2, que é o seguinte, é o mesmo resultado, só que ele mostrado de outra maneira. Vamos diminuir aqui de novo essa escala, vamos passar uma escala aqui para 2 de novo. Vamos visualizar aqui no máximo 2. Será que ele troca? Está dando uma travada? Não sei porquê. Não sei, deu um bugzinho aqui. Troca para 2. Beleza, fica mais fácil de ver. O mesmo resultado, só que agora a gente vê em escala de log e não mais na linear. Eu acho mais interessante de ver porque quando você trabalha no log, na base 2 nesse caso, depois eu falo de outra base, aqui na base 2 ele fica mais interessante porque a sua amostra de referência, que no caso era o cérebro, ela fica com valor 0 e o nível de expressão das outras amostras vão ficar negativos e positivos. Se for um valor menor, se o nível de expressão do Lippic no coração ele for menor do que o nível de expressão do Lippic no cérebro, ele vai dar um valor negativo. Né? Fica um valor negativo, fica bem fácil de visualizar quem que é menos expresso e quem que é mais expresso. Qual amostra é menos expressa em relação ao cérebro do que a amostra que é mais expressa em relação ao cérebro. Fica muito mais fácil de visualizar. Quando a gente olha lá na linear, que é a mesma informação, né, mostrada de outra maneira, tá ok também, não tem problema a gente ver isso. Mas que coisa chata isso aqui. Não tem problema... Não tem problema a gente ver isso também. Só que, qual que é o problema de utilizar linear? Que se você tem um valor de uma amostra como essa, aqui no caso o coração, ele for um valor muito abaixo, de expressão muito abaixo em relação ao cérebro, que é a nossa referência, é uma barrinha que vai ficar espremidinha aqui, porque ele nunca vai chegar a 0. Ele vai sempre chegar próximo de 0, mas nunca ficar 0 de fato. Então ele fica feio de visualizar, ele fica esquisito, né? Ele fica esmagado aqui. O que não acontece quando a gente olha lá na log na base 2. Então fica mais fácil de visualizar. Vou trocar aqui de novo. Vou arrumar aqui que está dando esse bug. Fica mais fácil de visualizar, porque ele fica essa barrona negativa para baixo, barrona positiva para cima e assim por diante. Tá? Você pode visualizar também na log de base 10. Log 2 e 10 ele vai dar uma informação muito semelhante. Mas é interessante a 10 quando você tem quando o nível de expressão entre as amostras está muito grande, muito diferente. É o que está acontecendo aqui, por exemplo. Né? Aí ele fica mais fácil de visualizar. Mas tanto faz na 2 ou na 10. Se o nível de expressão ele não varia de 100 vezes entre uma amostra e outra, 200, 300, 1000 vezes entre uma amostra e outra, utiliza log na base 2, que fica mais fácil. Beleza? Então esse aqui é um resultado aí final de uma PCR em tempo real na área de expressão gênica, resumido, obviamente, aqui, mas você tem os valores de fato aqui embaixo, né? O gráfico aqui em cima, mas de fato aqui embaixo, o que importa é esse aqui. Vamos pegar o gene Lippic, ó, são essas 4 aqui, né, na tabela, só para a gente conseguir visualizar um valor numérico, além dos gráficos. Nós estamos vendo aqui o valor de expressão do Lippic nas 4 amostras, né, no cérebro, coração, fígado e pulmão. No caso, o cérebro, ele é a nossa referência, então ele vai ter o valor de 1 aqui, R que sempre dele vai ser 1.
O coração é 0,37, 0,38, então um valor um pouquinho abaixo, né? Esse aqui, ó, é o 0,38, está um pouquinho abaixo. Que aqui ele está mostrando no gráfico de log, então ele está dando o valor menos 1,401. Mas se você trocar para linear, isso aqui vai para aquele outro valor, que é o 0,38, 0,37. Vamos trocar para você ver. Vamos trocar aqui, vamos deixar na linear, porque é o que está mostrando lá na tabela, né? Vamos voltar aqui na tabela. Então aqui na tabela, ó, aí ficam os valores que estão mostrando no gráfico. Então aqui, o LIPIC no cérebro é 1, que é a nossa referência. Ou seja, no coração, o LIPIC no coração ele é um pouco menos expresso do que em relação ao cérebro. Já o fígado, né, que é o que estava dando muito alto lá, ó, ele está 870 vezes mais expresso. O LIPIC no fígado é 870 vezes mais expresso que o LIPIC no cérebro. E o LIPIC no pulmão é quase igual ao do cérebro, é um pouquinho mais expresso que no cérebro. É 0,6 vezes mais expresso que no cérebro. E é isso, aqui nós temos o resultado, um exemplo de uma análise de expressão gênica por PCR em tempo real, utilizando um método delta-delta-CQ. A gente pode fazer a próxima aula, na parte 3 ou 4, sei lá, dessa aula, fazendo a mesma análise, só que por curva padrão relativa, e depois a gente pode fazer outras análises qualitativas também. Essas aqui são quantitativas, a gente pode fazer qualitativas também, um tipo detecção de patógenos, a gente poderia fazer também por genotipagem de SNP. A gente faz aulas aí ao longo do tempo, sem pressa, a gente vai fazendo, beleza? Eu espero que você tenha gostado, tenha aproveitado essa aula aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.